Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! Fala, nação rubro-negra! Bom, vamos ao que interessa, que é a maluquice que se tornou o futebol brasileiro nesses últimos dias, né? Porque bobo é aquele que acha que dá pra seguir algum roteiro simples no futebol, que é só ir ali na Europa, buscar um treinador, gostar dele, contratar, começar a trabalhar. Não é assim que funciona, a gente bem sabe, principalmente quando envolve o Flamengo, né? Não só o futebol brasileiro, mas principalmente o Flamengo. Nunca foi fácil, quem dirá agora. Então, como todos bem sabem, Jorge Jesus colocou o cargo à disposição 48 horas depois do Flamengo ter anunciado um técnico. Tornou-se aquele clima, né? Aquele clima amistoso de ontem, aquele clima tranquilo, sereno, um clima sereno na terça-feira passada, nada demais. Eu tô aqui para falar sobre quem de fato vai vestir vermelho e preto na temporada 2022, que é o Paulo Sousa, o novo treinador do Flamengo, e sobre o apoio que tem sido dado ou retirado a ele. Esse é o meu grande ponto, esse é o meu grande foco, porque tem sido algo que eu tenho observado e, enfim, tem me incomodado de alguma forma. Então, minha opinião é sobre isso. Eu vou começar com o óbvio, mesmo que não tenha nada muito óbvio no futebol, né? No futebol nada é muito exato, nada é tão fácil assim, como eu bem disse. Tem muita gente fazendo uma ligação ao apoio dado ao Paulo Sousa em relação a essa novela, sabe? Como se apoiar o Paulo Sousa fosse apoiar a decisão da diretoria do Flamengo, que não é a mesma pessoal, que não é a mesma dessa pessoa. Pode ser você que esteja vendo esse vídeo ou não. Enfim, pessoas que eu reparei no decorrer da última terça-feira, quando explodiu toda essa história do Jorge Jesus. Então tem muita gente achando que assim, cara, criticando mesmo o trabalho do Paulo Sousa, que na verdade pouco conhece, tem muita gente tirando um possível apoio ao Paulo Sousa, porque acredita que se estiver apoiando o Paulo Sousa, tá passando um pano para essa diretoria, tá apoiando o projeto da diretoria, a ideia da diretoria, que não é a mesma dessa pessoa, porque essa pessoa queria o Jorge Jesus, enfim. O Paulo Sousa, gente, se tem alguém que não tem nada a ver com toda essa novela envolvendo Benfica, Rui Costa, Spindel, Braz, Rodolfo Landim, Jorge Jesus, João de Deus, é o Paulo Sousa. O Paulo Sousa, ele não pode ter o apoio dele ligado, medido, usado como parâmetro em relação a essa novela. Ele tem que ter um apoio por merecimento. Ele é um cara de muita experiência, ele é um cara de muita vivência no futebol, até mais do que o Jorge Jesus quando chegou em 2019, né? Tem muita gente falando aí, porque o Paulo Sousa é uma aposta. Mais uma vez o Flamengo vai em uma aposta, sendo que o Jorge Jesus ficou livre no mercado, sendo que poderia ter esperado mais 2 dias pelo Jorge Jesus. E essas mesmas pessoas se esquecem que o Jorge Jesus, quando chegou em 2019, ele também era uma aposta, até muito maior do que o Paulo Sousa, por sinal. Como eu disse, o Paulo Sousa, ele tem muito mais vivência e experiência no futebol do que tinha o Jorge Jesus quando chegou aqui em 2019. O Jorge Jesus, quando ele assume o Flamengo em 2019, ele só tinha experiência no futebol português e árabe. O Paulo Sousa, ele tá indo pro seu 10º país diferente, ou seja, a 10ª cultura diferente no futebol. Isso é uma bagagem absurda para um currículo de treinador. Uma bagagem absurda. A gente fala muito sobre adaptação, sobre a mudança de cultura. Se você tem um treinador que já passou por 9 países diferentes, ele já conseguiu treinar e lidar com 9 culturas diferentes, para ele é muito mais fácil se adaptar do que era para o Jorge Jesus em 2019, né? Claro que o Jorge Jesus foi o que foi, não estou diminuindo, não estou falando que o Paulo Sousa é melhor do que o Jorge Jesus, mas é um cara de muito mais vivência do que o Jorge Jesus quando veio, e também veio como aposta. O Paulo Sousa, em questão de currículo, em questão de vivência no futebol, de experiência no futebol, de bagagem, ele é o nome mais experiente da era do Rodolfo Landim, né? É o treinador que o Rodolfo Landim contratou com mais bagagem no futebol, mais do que o Jorge Jesus, porque, como eu bem disse, o Jorge Jesus tinha uma experiência muito menor, assim, claro que ele tinha um reconhecimento muito grande no Benfica, que era um grande clube, talvez até maior do que vários com certeza maior do que vários que o Paulo Sousa passou nesses 9 aí que eu tô citando, mas ainda assim
era um treinador de aposta e de menos vivência do que Paulo Souza. Fora a experiência também que o Paulo Souza tem como jogador, né? Que é muito maior do que a do Jorge Jesus, que nunca vingou tão bem assim quanto jogador. O Paulo Souza, a gente está falando de um cara que ganhou 2 Champions Leagues por 2 clubes diferentes e participou de Copa do Mundo. Então, ainda como jogador, tem muito mais vivência do que teve Jorge Jesus em toda a sua carreira. Então, assim, é um treinador que chega com uma bagagem suficiente, que chega com uma experiência suficiente para ganhar apoio por merecimento. Por merecimento. Merecimento do que construiu, merecimento de quem trabalhou até chegar numa própria seleção mesmo, né? Na seleção da Polônia. Enfim, ele lidera uma seleção, algo que o Jorge Jesus sonha em fazer e até hoje não conseguiu fazer também. Então é alguém que não tem que ter o seu apoio ligado à novela envolvendo Jorge Jesus. Ah, porque ele é menos por isso, ele é mais por aquilo, se eu apoiar quer dizer que eu estou apoiando o plano B da diretoria do Flamengo. Nada disso, você está apoiando um treinador que, ao contrário do preterido da torcida, quis vir para o Flamengo, tratou o Flamengo como prioridade, abraçou o projeto, está super empolgado, está super interessado mesmo nesse projeto, nessa vivência, em mergulhar na experiência Flamengo. Disse até que é o melhor elenco que ele vai treinar na carreira, assim como o Jorge Jesus. Então, assim, é muito mais um conselho, né? Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é para te ver feliz. Estou aqui dando um conselho apenas para que a galera pense um pouquinho, dê uma analisada, mesmo que sinta falta do Jorge Jesus, mesmo que seu plano A tenha sido, a sua opção era o Jorge Jesus, enfim, você balançava a bandeira do retorno, ele não vai retornar para o Flamengo agora. A realidade é o Paulo Souza. Para o Flamengo é interessantíssimo que o Paulo Souza desenvolva um trabalho espetacular, até melhor do que o Jorge Jesus, para que a gente consiga, enfim, virar essa página, para que a gente consiga perceber que o Flamengo é muito maior do que um técnico só. O Flamengo tem história para construir, o Flamengo tem time para seguir em frente, para deixar 2019 para trás, para que 2019 seja só mais uma página imensa, sabe, histórica, vencedora, vitoriosa na história do Flamengo, nessa história gigantesca, essa história imensa, uma das mais importantes, uma das maiores do futebol mundial. Então, que o Paulo Souza ele consiga contribuir com isso. E para isso ele vai precisar de muito apoio, principalmente se o Jorge Jesus estiver em solo brasileiro, né? Porque muitos treinadores, depois do Jorge Jesus, passaram aí e não conseguiram desenvolver o seu trabalho pelo fantasma mesmo deixado pelo Mister. Então, que o Paulo Souza não precise passar por esse fantasma. Então, o meu grande conselho, a minha opinião nesse vídeo, é muito mais para falar sobre o apoio ao Paulo Souza, que não deve ser medido em relação à novela envolvendo Jorge Jesus. Paulo Souza merece apoio justamente por sua bagagem, sua experiência, seu estudo no futebol. É um cara muito ofensivo, é um cara que vem com uma comissão muito qualificada e que também abraçou muito forte o projeto e que tem tudo para dar muito certo, para vingar, inclusive, quem sabe, vencendo Jorge Jesus numa possível Supercopa. Eu acredito, na verdade, eu tô bem otimista, né? Eu acho que dá pra perceber um pouco pelo meu tom. E é isso. Então, assim, galera, tentem separar um pouco o Paulo Souza de toda essa novela, de todo esse circo que se criou aí em torno do Jorge Jesus, de uma possível volta ou não, que já não é mais possível, né? Agora, talvez, lá para o Atlético Mineiro. Separem o Paulo Souza desse personagem, abracem um novo treinador, porque ele é muito qualificado e de todos que passaram depois do Jorge Jesus, é o que mais tem chance de construir uma história muito grandiosa aí no Flamengo e depende muito também da relação dele com a torcida para que dê ainda mais certo.